capítulo 12, do versículo 25 e 26, a gente vai ler. Capítulo 12, 25 e 26, diz assim: Jesus conhecia o pensamento deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Amém? Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração. Que o Senhor possa, Deus, me usar como vaso em tuas mãos, Senhor Deus, para transmitir a tua palavra, Senhor. Que as pessoas possam receber uma palavra, Senhor, rema, aquela que muda a vida, aquela que transforma a história. Nós viemos aqui, Deus, para poder ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então aqui diz o seguinte: toda casa, todo reino dividido, ele não consegue permanecer de pé. A palavra divisão significa separado em dois ou em mais de dois. Aqui está falando que quando nós temos uma casa, ainda dizia, uma casa que está dividida, ela não é capaz de permanecer em pé. Você pode reparar que uma das primeiras coisas que acontece quando começa a apertar financeiramente, o casal ele começa a entrar em atrito. Alguns conseguem manter, de não entrar em atrito, conseguem manter uma mente boa, mas a maioria começa a entrar em atrito por mais que você não queira. Quando a gente está passando por algum problema financeiro, a primeira coisa que acontece é dentro da nossa casa, porque uma casa dividida, ela não é capaz de se manter em pé. Você sabe que lá na Torre de Babel, quando eles começaram, eles olharam e falaram: vamos construir uma montanha, vamos até chegar no céu, porque nós vamos se encontrar com Deus. E aí então Deus disse que olhou para baixo e disse assim: vamos lá e vamos fazer algo, porque todo esse povo tem a mesma intenção. E a intenção deles não era boa. Eles queriam chegar lá em Deus para poder serem os maiorais. E aí então Deus fala: vamos descer e vamos confundir as línguas, porque eles todos falam uma mesma língua, e como todos eles têm uma mesma linguagem, ninguém logo poderá com eles. Quando nós temos uma mesma linguagem, quando a nossa casa fala uma mesma linguagem, quando começa a gente ter os mesmos pensamentos, lógico que ninguém pensa exatamente igual ao outro, mas quando é naquilo que a gente fala, vamos estar juntos, vamos estar unidos, ninguém pode conosco. Jesus aqui está falando, uma casa dividida, ela se quebra. Uma casa que não tem o mesmo pensamento, se as pessoas não têm o mesmo pensamento, elas não vão conseguir chegar naquele lugar que elas sonham. Mas quando nós temos o mesmo pensamento, a mesma intenção, quando a gente olha da mesma maneira, a gente consegue chegar onde a gente quer. Você sabe que lá em Tiago é uma coisa interessante que diz assim, primeiro, se não me engano, lá em 1 Reis, fala assim: até quando vocês vão, tem uma Bíblia antiga que diz, povoareis de um pensamento ao outro. Até quando vocês vão ficar de um pensamento ao outro? Até quando vocês não vão olhar e vão ter um mesmo pensamento e vão permanecer naquele pensamento, mas você fica pulando de um pensamento ao outro? Em Tiago, a Bíblia diz assim: um homem que se parece como onda do mar, que vem e que volta, esse homem não agrada ao Senhor. Isso que ele está querendo dizer é o pensamento. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos criam as nossas ações. Eu acho que, se eu não me engano, foi Platão, não me lembro direito. A Leila, como faz psicologia, é capaz que saiba disso, que ele diz que a carruagem são os pensamentos. Não, que a carruagem somos nós, os pensamentos são os cavalos. E onde o cavalo vai, a carruagem vai atrás. Onde o pensamento vai, o homem vai atrás. No Provérbios 23:7, se eu não me engano, diz assim: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. O pensamento que ele tem a respeito dele mesmo, assim ele se torna. E se nós tivermos um pensamento dividido dentro de nós mesmos, a gente não consegue chegar a lugar algum. Eu acho que uma das piores batalhas não é só ter a nossa casa dividida, mas uma das piores batalhas é quando nós temos o pensamento dividido.
Quando a gente mesmo não consegue entrar e ter o mesmo propósito, olhar e falar, vamos ter o mesmo propósito. Quando a gente mesmo não consegue se manter em um propósito. Quando a nossa mente fica tão dividida, eu não sei se você já chegou a isso, acontecer isso com você, de você discutir com você mesmo, de você olhar para você mesmo e falar, não, é isso que eu penso, não, é isso que eu penso, não, é isso que eu devo fazer. Dizem que é coisa de gente louca, mas na verdade não é. Todos nós temos isso, nós temos a nossa luta interna. Diz que o pior campo de batalha é dentro do nosso interior. Eu lembrei aqui que a semana passada a Patrícia comentou que a prosperidade não era só uma questão na vida financeira dela. Mas ela falou que a prosperidade, ela falou que veio para o casamento dela. E aí ela contou que ela estava muito chateada, né? E aí ela falou que estava lá deitada, que passou o dia mal, e aí o Gil foi lá e abraçou ela. Ele pode não ter percebido, porque o homem talvez não perceba muito, mas como aquele abraço foi importante para ela. Você sabe o que significa um abraço para uma mulher? Um abraço para uma mulher significa, eu estou com você. Porque o homem, quando a gente chega para o homem e vai falar alguma coisa para o homem, a gente conta os nossos problemas e o homem imediatamente ele arruma uma solução. Ele fala, você tem que fazer isso. E não é o que a gente quer ouvir, porque a gente não quer a solução, não. A gente só quer que ele fale, eu estou com você. Eu estou junto. Você sabe que, eu não vou falar aqui, que tem outras pessoas, mas essa semana foi uma semana muito difícil. E eu tive uma conversa com o Arthur e eu falei para ele algumas coisas que estavam no meu coração. E a hora que eu falei para ele, ele falou, o que você quer fazer? Eu quero que você saiba que eu estou com você. O que você quer fazer? Eu estou com você. Ele podia ter apresentado milhões de soluções para mim. Ele podia ter chegado e falado, olha, mas não era aquilo que eu queria ouvir. Eu só queria saber que eu tinha alguém comigo. Eu queria saber que ele estava comigo. Eu queria saber que ia ficar tudo bem. Que ia ficar tudo bem, porque ele estava comigo, ia ficar tudo bem. Quando nós não temos a nossa casa, quando a nossa casa está em divisão, a gente não permanece em pé. Porque os problemas vêm. Os problemas vêm tentar nos abater de todas as formas. E se a gente não estiver lá e falar, vamos permanecer em pé, se a gente não estiver junto e falar, vamos permanecer em união, a gente não consegue. Essa casa, ela não é capaz de se manter. Você sabe que hoje Deus falava muito ao meu coração sobre o consolo. E eu ainda falei, Senhor, mas não é nada disso que eu vou pregar. Eu falei, não tem nada a ver. Mas Deus falava assim, há dentro de nós uma maneira de consolar as pessoas. Há dentro de nós uma maneira de a gente consolar aqueles que estão dentro da nossa casa. O Gil, quando abraçou a Patrícia, eu nem sei se ele falou alguma coisa para ela ou não, mas o que ele enfatizou aqui foi, ele chegou e me abraçou. Eu estava lá muito triste. Ele chegou e me abraçou. E a hora que ele chegou e me abraçou, estava tudo bem. Sabe? A gente tem as maneiras, nós temos maneiras de consolar, de não só precisar falar alguma coisa para a pessoa, mas a gente tem a maneira de consolar alguém dentro da nossa casa, para que a nossa casa não vire uma divisão, para que os nossos amigos não virem uma divisão. E Deus me lembrou de um episódio. No dia que essa casa da Solange foi assaltada, eu estava fazendo uma pregação com o pessoal da Alemanha. E a Kelly me ligava e eu desligava. E ela me ligava e eu desligava, porque eu estava em chamada de vídeo com o pessoal, pregando com o pessoal da Alemanha. E aí eu nem lembro quem que veio, se foi o Samuel, quem que veio e falou para mim, olha, roubaram, assaltaram a casa da Solange. Eu falei, gente, eu sinto muito, mas vai ficar por aqui, vocês continuam, porque roubaram a casa da minha sobrinha, eu tenho que sair correndo. Gente, o desespero foi tão grande que é verdade que eu saí com as calças abertas. Eu saí mesmo. Eu cheguei no banheiro fazer xixi, eu saí, o Samuel, mamãe, você tá com as calças abertas? Eu falei, meu Deus do céu, porque eu entrei em desespero. E o Arthur, imagina, acho que ele fez em 10 minutos daqui em São Caetano do Sul. Né? A Solange falou que quando chegou, eu já estava a Kelly procurando o cachorro na rua, o cachorrinho que eu tinha dado para ela. E a gente procurando o Tico. Olha, estava uma situação caótica. E aí eu olhei para aquilo, e depois quando o Arthur saiu com a Solange para poder ir atrás das coisas dos policiais, eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer? Falei, Senhor, eu não sei o que fazer. Porque às vezes, irmãos, você saber que tem alguém orando por você é muito bom.
Mas você saber que tem alguém com você é melhor ainda. Porque às vezes a pessoa nem sabe que você está orando por ela. Mas você saber que tem alguém único faz aquilo não permanecer dividido. E eu falei, Senhor, o que eu tenho para dar para ela é limpar a casa. Eu falei, eu vou começar a limpar essa casa, porque a casa estava inteira no chão. Estava inteira. Eles tiraram tudo, todas as coisas dos armários, das gavetas. Tiraram tudo. Não tinha uma única coisa no lugar. E eu falei, Deus, eu vou limpar a casa. Porque ela vai chegar e vai ver que a casa está limpa e vai sentir que é a casa dela. Eu falei, porque a gente entra aqui e não sente mais que é a casa dela. Porque não tinha nada, estava tudo fora. E eu comecei a limpar. Comecei a limpar tanto que eles foram lá ver, eu tirei todas as digitais. Só tinha a minha digital na casa. Não tinha mais de ninguém, só tinha as minhas. Era a forma que eu conseguia consolar. Porque por mais que eu orasse, ela não estava ouvindo. E a única forma de eu mostrar para ela, olha, eu estou aqui com você. Muitas vezes a gente acha que só orar basta. Muitas vezes a gente acha que só orar pelo nosso esposo ou só orar pelos nossos filhos bastam. Só orar pela nossa esposa basta. Mas às vezes, irmãos, para que aquilo não tenha uma ruptura, para que aquilo não seja quebrado, é necessário uma ação. É necessário ir lá e falar, vem aqui, ó, eu estou com você. O que você quer fazer, eu estou com você. Uma casa dividida não se mantém em pé, mas quando pessoas têm o mesmo pensamento, quando pessoas querem chegar a algum lugar, quando uma família quer chegar a algum lugar, ninguém pode com eles. Eu quero falar isso para você essa noite. Se a sua casa permanecer, se a sua casa estiver unida, se você e mais um tiver o mesmo pensamento, ninguém pode com vocês. Se você olhar e falar, mas eu estou sozinha. Se você e Cristo, se você tiver o mesmo pensamento que Cristo está tendo, ninguém pode com vocês. Não são dias de queda que mostram quem você é. Não são dias difíceis que vai mostrar quem você é. São dias onde Deus te levará em glória, que mostra quem você é. Porque Ele diz que somos mais do que vencedores sobre toda e qualquer situação. Então eu quero que você saiba que dias difíceis todo mundo vai ter. Eu vou ter, você vai ter. Mas quando você sabe que tem alguém com você, mostra para você, não estamos divididos. Estamos em um só pensamento. Pensamos da mesma forma, e uma casa dividida, ela não se mantém em pé. Mas uma casa que é unida, ela é forte. Uma casa que tem o mesmo pensamento, que tem a mesma visão, ela é forte. Quando você olha para alguém que está com você, você já ouviu aquela história de falar sobre funcionários que vestem a camisa? Eu sempre fui o tipo de funcionária, quando eu era funcionária, que eu vestia a camisa. Então, tinha que trabalhar, eu trabalhava, tinha que fazer hora extra, eu fazia, tinha que chegar mais cedo, eu chegava, eu olhava, eu via, talvez por ter mania de limpeza, eu olhava, via que a loja não estava bem limpa, eu ia lá e eu limpava. Porque quando você tem funcionários que vestem a camisa da sua empresa realmente vai para frente, você pode ter certeza disso. Por isso que dizem tanto que o olhar do dono é o que engorda porco. Porque quando temos o mesmo pensamento, quando estamos na mesma intenção, as coisas acontecem. Mas quando as coisas começam a se dividir, elas começam a rachar. Não tem como, você pode tentar colar. A gente até cola, mas você vê que não fica com perfeição. O que eu quero falar para você, não deixa nada na sua vida rachar. Não deixa o seu relacionamento rachar, não deixa as suas amizades racharem. Permaneçam no mesmo pensamento. Eu quero falar com vocês uma coisa que veio agora à minha mente. Não sei nem por que eu estou falando isso. Mas tem a história do porco-espinho. Diz que os porcos-espinhos estavam passando muito frio. E eles percebiam que quando eles se ajuntavam, eles machucavam. Então eles se separavam. E aí quando eles se separavam, eles morriam congelados. Mas quando se ajuntavam, machucavam. Vou falar para você, ninguém é perfeito. Os seus pastores não são perfeitos. Os seus amigos não são perfeitos.
E a família que você tem hoje, que Deus te deu, ela também não é perfeita. Mas se você não estiver unido, você morre congelado. E quando você está próximo, você muitas vezes machuca o que está mais próximo a você. Você pode perceber que a primeira pessoa que nós machucamos quando somos casados é o marido ou é a esposa. É o primeiro que leva. É o primeiro que vem na direção. Veio na direção, você fala, tome, é você que vai levar. Ah, você sabe, Esse é um poço de gentileza, amor. Certeza. Um poço, tio, eu estava até com medo até de perguntar onde estava a extensão aqui, porque o negócio estava ótimo. Mas o que eu quero dizer com isso é que, irmãos, a unidade pode trazer dor. Ela pode trazer dor. Ela pode trazer dificuldade. Mas quando você está unido com a sua casa, ninguém pode com vocês. Há um sonho para o seu lar, há um sonho para a sua família. Há um sonho que você quer realizar. E se você tiver alguém do teu lado falando para você, vamos. Há alguém do lado do teu lado, quando você está chorando, que vai e te abraça e fala. Às vezes não fala, só abraça. Ela já se sente e fala, poxa vida, ele realmente está comigo. Uma casa dividida não se mantém. Mas uma casa que tem o mesmo pensamento, ninguém pode com eles. Ninguém. E eu quero que você tenha isso no teu coração. Ninguém pode com a tua casa. Ninguém pode com você e Deus. Porque aí você pode olhar e falar, mas eu sou sozinha. Ninguém pode com você e Deus. Porque ainda na administração aqui do louvor, o Senhor falou ao meu coração, os meus sonhos são maiores do que os seus. O que eu tenho para você é muito maior do que você imagina. Diz a palavra do Senhor, se eu não me engano, lá em Coríntios, diz assim, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não chegou ao coração do homem é aquilo que não sonhamos. O que você ainda não sonhou é o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Tudo aquilo que o seu olho já viu, tudo aquilo que o seu ouvido já ouviu, e tudo que você já sonhou, não chega perto do que Deus tem preparado para você. Amém. Esse ano é um ano de novidade do Senhor. O Senhor tem algo novo para cada um de nós. E a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa acreditar que se eu e a minha casa estivermos juntos, se eu e o Senhor estivermos juntos, nada e ninguém vai impedir a mão do Senhor de agir. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé. Quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você coloque, entregue os teus propósitos. Outro dia eu fiz uma oração pela internet. Eu falei, entregue os teus propósitos. Entregar é quando você dá algo nas mãos do Senhor e pronto. Eu quero que você entregue os teus sonhos a Deus, porque o que Ele vai fazer é maior do que você imagina. Eu quero que você entregue a tua família ao Senhor. Se há uma divisão de pensamento, se há uma divisão dentro da tua casa, se há algo que está atrapalhando, entregue ao Senhor e fala, Senhor, eu não quero permanecer dividida. Se os teus pensamentos não conseguem se manter em um lado só, se você não consegue manter a tua mente focada em algo, se você está tendo pensamentos divididos dentro de você mesmo, se você não consegue tomar uma decisão, se uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra coisa, que hoje você peça ao Senhor que Ele traga clareza aos seus pensamentos, para que a tua mente não fique dividida. Que Ele traga clareza dentro de você, para que você tome decisões sábias, para que as coisas não deem errado. Pai, em nome do Senhor Jesus, uma das piores lutas que eu acredito que temos, Senhor, é dentro da nossa mente. São os nossos pensamentos divididos. Nós, uma hora queremos algo, depois a gente acha que está errado, e depois queremos uma coisa diferente. Nós às vezes pensamos uma coisa, daqui a pouco já estamos com pensamentos completamente diferentes, e essa pessoa não chegará a lugar algum. Mas Deus, quando temos um pensamento, quando o nosso pensamento, Senhor Deus, quando os cavalos estão guiando a carruagem, Senhor, que são os nossos pensamentos, quando o nosso pensamento é fixo em um alvo, Senhor, nada e ninguém arranca de nós. Não importa os tropeços no meio do caminho, não importa que pareça sair um pouco fora da rota, mas o Senhor sabe que estamos chegando no alvo. Senhor, o que eu quero te pedir para essa semana, une as famílias, Pai. As famílias que eu digo são aqueles que o Senhor nos deu, Senhor. Une aqueles que se amam, que tenhamos o mesmo pensamento, que a gente ore um pelo outro, que a gente possa consolar um ao outro, Senhor Deus. Da maneira que nós temos, Pai, da maneira que nós podemos, Senhor.
Senhor Deus, daquilo que está nas nossas mãos, Senhor, mas que a gente possa consolar, para que não haja divisão, que a gente possa consolar, Senhor Deus, para que permaneça unido, Senhor, porque uma casa, Senhor Deus, que é dividida, ela cai, mas uma casa que permanece em união, uma família que tem unidade apesar das suas diferenças, amigos que permanecem unidos apesar das suas diferenças, nós chegaremos a um alto lugar, Senhor Deus. Nós chegaremos, uma das coisas mais difíceis de se encontrar nesse mundo, até dentro dos lares, é a fidelidade, Pai. É irmão passando perna no irmão, irmã passando perna em irmã. Senhor Deus, mas se nós permanecemos fiéis, se houver fidelidade onde nós estamos, se houver fidelidade dentro da nossa casa, Senhor Deus, o Senhor fará algo tremendo. O Senhor fará o que diz a Tua palavra, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não chegou ao teu coração, é o que eu dou para aqueles que me amam. O Senhor fará, Deus, aquilo que diz na Tua palavra, Senhor. Eu sei bem os planos que tem a respeito de vocês. Planos de paz e não de mal, para dar o fim que deseja ao teu coração. Senhor Deus, se estivermos unidos em oração, se permanecermos unidos, Senhor Deus, unidos contigo, ninguém pode conosco. Um povo que intentava o mal, Senhor, um povo que queria o mal, mas por falar a mesma língua, por ter o mesmo pensamento, quase estavam alcançando. Imagina aqueles que são teus, Senhor. E se não houver ninguém, e se a pessoa fala para mim, mas não há ninguém para orar comigo, não há ninguém que possa estar orando comigo, se eu e o Senhor estivermos juntos, somos imbatíveis, Pai. Porque ninguém, diz a Tua palavra, por acaso alguém pode retroceder a minha mão quando ela está estendida? Ninguém pode. Agindo Deus, não há quem possa impedir. Quando Deus levanta a mão dele pela vida de alguém, ninguém é capaz de retroceder essa mão. Ninguém. Então, ainda que você ache que não tenha ninguém no mundo, se você e o Senhor estiverem unidos, pode ter certeza que ninguém é capaz de acabar com os teus sonhos. E aquilo que Deus sonhou para você será maior ainda do que aquilo que você já viu. Senhor, eu creio. Eu creio, Pai, que o Senhor está preparando para nós algo novo, Senhor. Senhor Deus, creio, Senhor Deus, que algo novo, a novidade, o Senhor diz, para de olhar para trás, olhe para o novo porque está surgindo. Eu creio, Senhor Deus, que o novo do Senhor está surgindo sobre nós. Espírito Santo de Deus, que essa semana possa ser uma semana de celeiros cheios, possa ser uma semana abençoada, possa ser uma semana de união, possa ser uma semana, Deus, onde o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Deus, e que tudo aquilo, todo pensamento contrário, Pai, todo pensamento que tem te tirado o sono, todo pensamento que tem atrapalhado o seu dia, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você saiba de algo, não importa o caminho, não importa os tropeços, não importa como pareça cheio de pedregulhos, importa o final. E o final é a promessa do Senhor para mim e para você. O final é aquilo que Deus prometeu para mim e para você. Então não importa quando está parecendo bagunçado, saiba que o final é o que Deus prometeu para mim e para você. Deus, quero orar, Senhor Deus, pelos nossos filhos. Quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor possa derramar a Tua graça. Quero pedir a Ti que os propósitos que o Senhor tem para cada um dos nossos filhos sejam maiores do que os nossos propósitos. Diz a Tua palavra que os nossos filhos seriam conhecidos entre as nações, Deus, e que todos saberiam que eles eram benditos do Senhor. Ser bendito de alguém, Pai, é quando somos privilegiados por Ti. Senhor, entra com o Teu privilégio sobre a vida dos nossos filhos. Que todos saibam que eles são benditos do Senhor, que vejam sobre eles uma luz diferente, que haja sobre a vida deles algo diferente, Senhor. Prospere em todos os níveis, não só financeiramente, mas prospere os nossos filhos em todos os níveis, Pai. E tira todo pensamento contrário, todo pensamento dividido, todo pensamento acelerado, que não consegue encontrar a tranquilidade e a calma, Senhor. Senhor Deus, tira tudo isso e coloca sobre eles a Tua paz. Coloca sobre nós a Tua paz. Que seja uma semana de paz, que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de vitória.
que você permaneça unidos, em um mesmo pensamento. E eu tenho certeza que viveremos grandiosas coisas ainda nessa semana. Amém? Uma forte salva de palmas ao Senhor. Que você cumprimente o teu irmão com a paz do Senhor e como sempre.